Hoje será perguntas e respostas. Meu nome é Débora Gianotto. Esse é o podcast Gestão Sem Crise. Este episódio está sendo patrocinado pela Prefeitura Municipal de Campinas e pela IMA. Hoje vamos às perguntas e respostas que as pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, me fazem nas caixinhas de perguntas. Então vamos a elas, né? Muitas pessoas, muitos empresários vêm sobre o questionamento: qual a diferença de DP e RH? E por que existe essa dúvida? Porque em muitas empresas, as pequenas empresas, existe um único profissional que faz DP e que faz RH. E o que é a diferença entre um e eles? DP é aquela pessoa que faz somente aquelas coisas um pouco mais operacionais: admissão, rescisão, férias, demissão, contratos, benefícios. Então, são processos mais burocráticos. Já recursos humanos. Recursos humanos já é uma coisa um pouco mais abrangente, vai mais para a área do desenvolvimento. Então, o que o RH administra? Ele administra treinamento, ele administra desenvolvimento, ele administra descrição de cargos, carreira, plano da carreira dentro desse colaborador, chamado PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual. Ele faz todo o planejamento estratégico da empresa nas questões de colaboradores. Então, assim, ele desenvolve os colaboradores para que a empresa continue dando resultado. Porque nós sabemos, uma empresa, ela existe se os colaboradores dão o melhor de si lá dentro. Então, é um jogo de ganha-ganha, né? A empresa proporciona, ele dá o resultado e assim as coisas retroalimentam. Mas precisa aqui também ficar bem claro que a empresa, ela não dá a oportunidade para o colaborador. É o colaborador que ter o desejo de crescer. Ele tem que fazer a oportunidade para que ele cresça. Então, é um jogo de ganha-ganha. A empresa dá possibilidades e ele caça, conquista as oportunidades. Então, essa é a diferença de um e de outro. Então, é uma pergunta muito recorrente. Precisamos ter pessoas distintas em cada área. Uma pessoa no DP e uma pessoa no RH. Por quê? São competências completamente diferentes que esses colaboradores precisam ter. Uma coisa é um pouco mais metódica, que são os processos, e a outra coisa é uma pessoa que busca trazer conhecimento para que possa trazer desenvolvimento para esses colaboradores, tá? Então, são perfis diferentes. Daí vem aquela pergunta, né? Mas eu não tenho dinheiro para ter 2 colaboradores. Então, invista naquilo que vai te trazer mais resultados. O que te traz mais resultados? Aí é uma pergunta que você tem que responder para si, né? Eu posso orientar, mas eu não posso determinar, porque o negócio é seu, a empresa é sua. Então, assim, é como você enxerga as suas estratégias que vai determinar qual colaborador é melhor para si. Se for DP, você contrata uma pessoa muito boa para aquilo e daí contrata uma empresa terceirizada para fazer o desenvolvimento do seu RH, ou vice-versa. Mas são profissionais distintos e não tem como fazer de forma assertiva, boa, as duas coisas, o mesmo profissional, ok? Vamos à próxima pergunta. Por que as empresas não dão oportunidade de crescimento? Como eu disse, né, na resposta da pergunta anterior, a empresa, ela não dá oportunidade. Não é a empresa que tem que dar oportunidade para o colaborador. É o colaborador que, quando ele quer crescer, ele precisa buscar oportunidades. E se a empresa onde ele está trabalhando não proporciona essa oportunidade, ele vai buscar em outra. Mas se a empresa onde ele está trabalhando, né, entregando o seu trabalho,
proporciona essa oportunidade, daí casa as situações. Quando que uma empresa pode proporcionar oportunidades e o colaborador está em busca dessas oportunidades? Existe uma situação, um exemplo, né? Existe um cargo, um exemplo, um gerente, um cargo de gerência aberta. E eu sou supervisor. E eu já tenho as qualificações, tanto técnicas como comportamentais, para assumir aquela vaga. Então, assim, é a oportunidade que casa com a minha vontade de assumir aquilo. Mas, assim, vocês precisam estar muito cientes que eu não assumo um cargo para depois eu me desenvolver. Não. Eu me desenvolvo antes para depois assumir esse cargo, tá? Essa é a grande dificuldade que eu vejo no mundo corporativo em relação a colaboradores crescerem na carreira. Então, assim, eu primeiro tenho para depois assumir o posto e não assumir o posto para depois eu me desenvolver. Não é assim que funciona, tá? O mundo real, eu tenho que ter as competências para que depois eu consiga ter o cargo daquele que eu almejo. Então, assim, eu nunca posso estar acomodado no cargo que eu estou executando hoje, quando eu quero crescer. E, assim, não tem como eu não desejar o crescimento, porque, assim, o mundo está muito ágil, né? Crescendo muito rápido, mudando muito rápido. Então, se eu não cresço, se eu não estudo, eu já automaticamente estou declinando. Então, eu preciso me desenvolver para que eu possa me manter no cargo que eu estou. Então, para crescer, então isso exige um pouquinho mais. E a empresa é obrigada a pagar os cursos que eu quero ou que eu preciso para ter o cargo que está disponível e que eu quero alcançar? Não necessariamente. Ela pode contribuir, ela pode ajudar quando ela identifica um talento numa pessoa, mas se eu quero crescer, eu administro a minha carreira. Você administra a sua carreira, não é a empresa que administra a sua carreira. Então, não terceirize o seu crescimento profissional para uma outra pessoa. Então, se eu quero me desenvolver, eu vou estudar inglês, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, eu vou fazer cursos paralelos para que eu esteja pronto quando a oportunidade passar. Porque às vezes a oportunidade passa, mas eu não estou qualificado para. E daí eu perco a oportunidade. Então, assim, estejam sempre em mente. Vocês precisam, a todo momento, estar se desenvolvendo. E não necessariamente a empresa precisa estar contribuindo financeiramente para isso. Lógico que se a empresa pagar, eu quero e a empresa paga, é um mundo perfeito. Mas não necessariamente. Então, não deixe de fazer absolutamente nada para a sua carreira, porque a empresa não paga, tá? É a sua carreira. Porque se você for desligado da empresa, você está obsoleto para o mercado de trabalho, para novas oportunidades. Então, não deixe, não permita que você terceirize a responsabilidade da sua vida para um outro, tá? Então, assim, isso é responsabilidade sua. Administrar a sua carreira é você a pessoa responsável. Nunca terceirize isso, ok? Mais uma pergunta que está bem recorrente. Como explodiu o ChatGPT, né? Então, os grandes questionamentos em relação à inteligência artificial. Então, assim, como a inteligência artificial, eu corro o risco, ou a minha empresa corre o risco de quebrar? Depende do lado que você estiver pensando. Se você for uma pessoa otimista, não. Agora, se você for uma pessoa pessimista, sim. Mas por que isso? Por que pessimista e por que otimista? Se você for um empresário que está sempre em busca de ter informações
está sempre em busca do que o mercado está proporcionando, não que você não vá sofrer as consequências, você vai, mas menos. Então, assim, se você é uma empresa que, a hora que você percebeu que a inteligência artificial está vindo, você já veio para dentro de si, dentro da empresa, em reuniões estratégicas, pensar o que eu posso fazer no meu negócio, ou o que o meu negócio ainda não está alinhado com as novas tecnologias, e você pensou assim, o que posso fazer para melhorar os meus processos? Será que os meus processos, a minha empresa, ela vai ser tomada por essa inteligência artificial? E assim, ó, eu vou afirmar isso, tá? Toda e qualquer atividade operacional vai ser substituída. Ah, é amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Eu, Débora, acho que daqui, no máximo de 3 a 5 anos, não passa disso, tudo que for operacional não vai existir mais ser humano fazendo, tá? Agora, isso é o empresário otimista, porque ele traz o problema e tenta achar soluções para que a empresa dele não morra, porque vai morrer. Quem não souber, quem acreditar que isso vai acontecer. Porque ainda, infelizmente, existem pessoas que não acreditam que isso exista ou que isso vai chegar no Brasil. Mas já chegou. Agora, os pessimistas. O pessimista fica com aquela ideia assim, não, isso não vai acontecer, isso não vai chegar no Brasil, o que eu faço não vai ser substituído por ser humano, por robô ou por inteligência artificial. Vai ser substituído. Já existem muitos estudos, muita coisa acontecendo, principalmente fora daqui, em outros países, que já tem muita coisa já não acontecendo, não sendo feito por seres humanos. Já existem no Brasil, tá? Pastelaria, onde tem um robô que ele pega o pastel, ele frita o pastel, ele recebe e ele entrega o pastel para a pessoa que vai lá comprar. Então, assim, já tem no Brasil isso. No Brasil. Então, assim, tudo isso são situações que estão acontecendo, é real, é mundial, e o quanto mais rápido eu trouxer esta linha de raciocínio para a minha empresa, melhor vai ser as consequências que eu vou sofrer por causa disso. Todos nós vamos ter as consequências. Eu me incluo nisso também, porque eu também tenho trabalhos operacionais e todos os trabalhos operacionais vão deixar de existir. Agora, o grande diferencial para mim hoje é tecnologia. Então, a empresa que tem tecnologia, ela está sobressaindo. Amanhã, quando eu digo amanhã é daqui uns 5 anos, o diferencial serão nós, seres humanos. Porque tecnologia, todo mundo... Quem sobreviver, a tecnologia vai ser igual para todos. Mas quem tiver os melhores colaboradores, aqueles alinhados com a cultura, aquilo que trabalha dentro de uma linha de contentamento, dentro de uma linha de que trabalha no talento que nasceu, o talento que se desenvolveu, esse será o grande diferencial das empresas. Então, assim, eu pergunto para você, você está desenvolvendo os seus colaboradores? Você tem os melhores colaboradores? Você treina os seus colaboradores para que amanhã você tenha esse diferencial? Porque tecnologia não vai ser mais diferencial, porque vai ser comum, exatamente comum. Então, esse é um questionamento que eu faço para você. Você está pensando de forma positiva para trazer isso para dentro da sua empresa? Ou você está sendo negacionista? Não, isso não vai acontecer. Porque eu afirmo para você, não vai acontecer. Está acontecendo. E tudo que é operacional vai ser substituído. Ok? Outra pergunta. Devido a esse tudo, né, essa quantidade de informações e acontecimentos e essa chat GPT. Gente, chat GPT é uma coisa assim que é a pontinha do iceberg. Existem muitas outras tecnologias que já existem. Daí eles perguntam assim, quais as profissões que vão surgir?
Ainda não sabemos. Essa é a pergunta. Por quê? Estudos já afirmam que daqui 5 anos, 80% dos cargos que existem hoje não vão mais existir. Eu falei assim, meu Deus, né? Algumas perguntas falam assim, vai acabar o mundo, as pessoas vão ficar desempregadas, não vai ter emprego para todo mundo. Eu falo assim, calma. Porque do mesmo jeito que um dia tinha datilografia, as pessoas datilografavam, máquina de escrever, porque a juventude hoje não sabe nem o que é isso, os datilógrafos deixaram de existir, os digitadores deixaram de existir, os assessoristas deixaram de existir. Para quem não sabe quem é assessorista, existia uma pessoa dentro de um elevador que ficava apertando os botõezinhos do andar que você queria subir, desejava subir. Então, hoje não existe mais isso. E não necessariamente, a princípio, né, lógico, apareceu um certo nível de desemprego, mas as pessoas foram se adaptando aos outros cargos, às outras funções que foram surgindo no decorrer do mundo. Tá? E assim, quem não se adaptar, daí eu volto à questão, quem não se adaptar, quem não se desenvolver, quem não for estudar, quem não buscar, realmente vai ficar desempregado. E para sempre, né? Daí vai baixar da linha da pobreza. Então, assim, o quanto mais você se desenvolver, melhor você vai se adaptar aos novos cargos, às novas oportunidades que o mercado vai trazer com toda essa tecnologia. Porque vai demandar inúmeros outros cargos. ChatGPT para o Brasil, há um ano atrás, ele não existia divulgado, né? Ele já existia, mas não era divulgado. Então, assim, não existia uma pessoa que trabalhava ou desenvolvia essa tecnologia. Mas hoje eu preciso. Então, é um cargo novo, que não existia. Então, assim, é quase que, assim, deixa de existir um cargo, mas surge outro. Mas para que você assuma esse novo cargo, você precisa se desenvolver. Por isso que você não pode parar de estudar nunca, porque coisas novas aparecem a todo momento, tá? E assim, sempre busca, o segredo da coisa busque trabalhar, fazer aquilo que você gosta, que você tem afinidade. Porque senão é sofrível você ir todo dia trabalhar por uma coisa que você não gosta, porque você só vai para o fim de receber um salário ou no último dia do mês, ou no 5º dia útil. Então, assim, faça o que você gosta, o que você tem talento, o que você ame, para que seja mais leve o seu dia a dia, tá? Mas, assim, não vão ser dizimados os seres humanos, mas os seres humanos precisam se desenvolver para o novo que está vindo, tá? Outro questionamento o engajamento da minha equipe está péssimo. O que fazer para melhorar? Então, assim, aqui tem um quebra de paradigma para muito dos empresários. Por que o engajamento da minha empresa está ruim? É um pouco dolorido de ouvir isso, mas a culpa é do líder. Ou é do líder, ou é do dono. Porque, assim, os líderes, os donos da empresa, eles são exemplos. E o que eu falo, o que eu faço, é o que transmite para o meu colaborador. O que transmite, o líder transmite para o liderado. Então, assim, o que ele fala não é o que ele faz, há uma quebra de confiança, às vezes não racional, mas no seu subconsciente. Então, o que acontece? Fica aquela dicotomia, né? Eu falo uma coisa e faço outra. Então, isso reverbera no meu colaborador. Então, assim, por que eu vou fazer tal coisa se o meu líder, o meu chefe, o dono da empresa também não faz?
Você entendeu? Então, assim, não tem como uma equipe ser engajada se o exemplo que ele tem para seguir não é real, não é uma coisa digna, não é uma coisa verdadeira. Então, assim, se o meu time estiver engajado, desengajado, eu preciso olhar para mim, tá? Se eu sou líder, eu preciso olhar para mim, o que eu estou fazendo ou não estou fazendo que o meu time não está me dando o retorno que eu desejo, o que eu espero, ou que a empresa espera. Vou dar um exemplo que eu ouço muito, tá? Quando eu vou fazer alguma consultoria, quando eu vou em alguma empresa fazer algum diagnóstico. O dono da empresa fala assim, eu não aguento mais fofoca dentro da minha empresa, porque todo mundo fica naquele diz que me diz que dentro da empresa, aquelas conversinhas paralelas, e eu não consigo ter o resultado que eu espero. Existe a grande probabilidade de acontecer o seguinte, o dono da empresa, o líder, ouve uma informação, tá sempre, né, de porta aberta, ele chega uma pessoa, conta uma história, que lógico, cada um que conta uma história vai puxar o quê? Sardinha para o seu lado, né? Porque existem 3 verdades, a minha, a sua e a real verdade, né? A fiel verdade daquelas dois lados da história. Então, ele ouve uma história de apenas um lado, toma uma decisão embasado só em um lado da história e depois, no consciente dos colaboradores, o que isso quer dizer? Se ele só ouve um lado, ele administra com conversas paralelas, com fofoca. Então, se ele pode fazer isso, eu também posso. Gente, não é racional. Os colaboradores não pensam isso. Ele faz isso, então eu também vou fazer. Não, é o subconsciente. Sabe o que está escrito nas entrelinhas? É o que está escrito nas entrelinhas que o cérebro capta e ele repete esse modo de fazer. Então, por isso, tudo o que o dono da empresa faz, o que o líder faz, o colaborador repete. Pensem sempre assim, dono da empresa em pé, colaborador sentado. Dono da empresa sentado, colaborador deitado. Dono da empresa deitado, colaborador morto, tá? E não é morto de falecido, é morto de sem energia para fazer uma entrega que toda a empresa precisa, né? Não podemos ser hipócritas aqui para falar assim, a minha empresa não precisa ter lucro. Todo mundo precisa ter lucro, todo mundo precisa ter resultado. A empresa precisa de dinheiro, o colaborador precisa de dinheiro para pagar essas coisas, então assim, precisa ter uma harmonia entre as duas partes, porque as duas partes precisam ter resultado para que elas se retroalimentem, tá? Então assim, quando tem, a minha equipe não está engajada, olhe para si, porque você não está dando o exemplo correto para que aquele time, aquela equipe, aqueles colaboradores não deem um resultado para você, tá? É o como você fala, é o que você faz, o que você demonstra. Então, assim, falou que vai fazer tal coisa, faça tal coisa, porque senão há uma quebra de confiança e daí é muito difícil recuperar isso, tá? É uma construção, porque isso é cultural. E eu falo que mudar uma cultura de empresa, uma cultura organizacional, ela leva de 3 a 5 anos para ela se constituída, ficar sólida, tá? Então, assim, cuidado com o que você fala, faz e como você fala e como você faz. Isso vai determinar os resultados da sua empresa. Por isso, seus colaboradores estão engajados ou não. Então, olhe para si. É você que está errando ou acertando com a sua equipe.
Outra pergunta aqui que me fazem bastante também. Não tem bons profissionais, está difícil contratar. Aqui tem verdade nisso, tá? Temos verdade nisso. Mas a gente precisa olhar para duas situações. Aqui, qual é a imagem que a sua empresa tem no mercado? Ai, mas como assim, Débora? Vocês podem ter ouvido falar já numa palavrinha chamada Employer Branding, tá? O que é isso? É a imagem que a sua empresa tem lá fora. Porque do mesmo jeito que eu faço entrevista com um colaborador para que eu veja se ele está adequado, tem as competências técnicas e comportamentais para assumir um cargo na minha empresa, o candidato, ele também ele vai olhar para a sua empresa. Deixa eu ver se essa empresa é realmente boa para eu trabalhar. Então, existe um site chamado Glassdoor, onde as pessoas vão procurar lá para a empresa, se ela é uma empresa legal para trabalhar. Então, lá tem elogios, tem reclamações, lá tem falando de gestor, falando do dono, falando o que acontece dentro daquela empresa. Então, eu falo assim, se você não está atraindo bons candidatos, o que a sua empresa tem de imagem lá fora? Então, assim, busque saber o que as pessoas estão falando da sua empresa. E sabe aonde você consegue saber a real visão que os seus colaboradores têm da sua empresa? O cafezinho. Sabe a copa onde todo mundo fala, bate um papinho, dá uma descontraída? É ali que está a sua real cultura organizacional. É o que os colaboradores falam da sua empresa quando você não está perto. É a imagem que eles têm da sua empresa. Então, assim, olhe para dentro, faça o exercício de olhar para dentro da sua empresa. E como que está a imagem da sua empresa? Como está a sua imagem dentro da empresa? É essa imagem que vai fazer atrair bons candidatos para futuros colaboradores e reter os melhores colaboradores, tá? Porque os bons colaboradores, eles não ficam numa empresa aonde ele não consegue crescer, aonde a cultura não é favorável para que ele possa progredir na carreira dele. Daí ele começa a buscar outras empresas para trabalhar, tá? Então, preste atenção. Isso é um ponto. O outro ponto é, hoje, para eu contratar os melhores profissionais, hoje eles estão trabalhando, eles não estão desempregados. Lógico, tem uma exceção, inclusive neste momento, onde muita gente das techs, das grandes empresas de tecnologia, eles foram desligados. Então, tem profissionais bons desempregados? Tem, mas é por pouco tempo, porque eles se recolocam com muita facilidade. Porque vocês têm que ter em mente assim, ó, os meus resultados chegam antes de mim. Então, as pessoas fazem propaganda dos bons profissionais. Então, eles se recolocam muito fácil. Então, assim, se você quer bons profissionais, não precisa temer e buscar colaboradores que estejam trabalhando. Só que, para você chamar e ser muito interessante, uma empresa interessante para um colaborador que está trabalhando, a sua empresa tem que ser muito boa. Tem que ter uma cultura boa, benefícios bons, um ambiente agradável para se trabalhar, uma empresa que visa o crescimento desse colaborador, proporciona oportunidades, ele não dá, ele proporciona oportunidades. Então, é uma empresa que está sempre em busca de melhorias. Ouve os colaboradores que estão dentro da empresa, porque assim, um ponto que eu vejo que é muito negligenciado é a empresa fazer um processo,
não houve quem operacionalize esse processo. Cria-se um elefante branco e ninguém consegue operacionalizar isso, tá? Então, assim, se você quer mudar um processo, houve quem faz, porque você vai ser muito mais assertivo. Porque quem executa aquilo, quem sabe se vai funcionar aquilo, é quem faz, quem executa aquilo. Então, ouve os seus colaboradores, porque vocês vão ter muitas ideias gratuitas, porque às vezes você contrata uma consultoria, você contrata muitas coisas sem necessidade. Se você ouvisse seus colaboradores internos, você ganharia tempo e dinheiro e seria muito mais assertivo, tá? Então, essas são duas situações que a gente vê. Como está a sua imagem e busque colaboradores que estejam à frente, que saibam muito mais do que aquilo que você sabe ou busca, tá? Aqui tem uma outra observação também. Nós temos sempre que contratar pessoas no qual eu tenho uma deficiência que não é o meu talento e pessoas melhores do que eu, tá? Sempre buscar profissionais melhores do que eu. Por quê? Porque se eu for o melhor naquilo que eu estou querendo, eu não preciso fazer com que a minha empresa cresça, porque eu sou autossuficiente. Não, eu preciso sempre buscar mais, querer mais, desenvolver mais, porque senão eu vou ficar estagnado, tá? Eu preciso ter pessoas que me estimulem a ser melhor a cada dia. E eu não preciso ser o melhor tecnicamente. Eu posso ter outras coisas que junto se informam todo, tá? É assim, não busquem profissionais mesmo do mesmo. E sempre profissionais melhores em algo com aquilo que eu não tenho, ok? Outra pergunta. Os indicadores de RH importam para a minha empresa, né? O quanto que os indicadores de RH importam para a minha empresa? Eu já vi muitas empresas perdendo muito dinheiro. Mas quando eu falo muito, são dezenas de milhares de reais. Por quê? As empresas até têm alguns indicadores, tá? Vamos falar de RH, que é a minha área, né? Tem muitos indicadores. Turnover, absenteísmo, contratação. Tem uns 50 indicadores, tá? Só que eles só têm os números. Eu tenho 3% de absenteísmo, eu tenho 5% de turnover. E o que isso significa? 3, 5, não é tanto, é pouco. Mas o quanto isso significa em dinheiro, em desperdício de dinheiro, em jogar fora dinheiro, né? Vou dar um exemplo. Se eu tenho um absenteísmo de 3%, absenteísmo são faltas, atrasos, atestados médicos, tá? São minutos, não são dias, são minutos. Então, o que é a soma de todos? Se eu tenho 100 colaboradores e cada um, numa média, atrasa 3, 4, 5, 10 minutos no mês, 100 colaboradores, isso dá muito, tá? Então, se eu pegar minha folha de pagamento, vamos supor que a minha folha de pagamento, eu vou colocar um número fácil para fazer conta, seja 100 mil reais, um exemplo. E eu tenho 3% de absenteísmo, o quanto que eu tenho? Eu tenho aí uma média mais ou menos de 3 mil reais mês. 3 mil reais mês, isso daí vai dar 36 mil reais no ano. É quase 50% de uma folha de pagamento de um mês. Então, é muito dinheiro jogado fora. O quanto que eu poderia, 36 mil reais, fazer? Eu poderia dar uma bonificação para os meus colaboradores, eu poderia adquirir um benefício novo para todos os colaboradores, eu poderia investir em treinamento e desenvolvimento para essa equipe, eu poderia adquirir uma tecnologia nova. Eu tenho N possibilidades com esse dinheiro, mas esse dinheiro hoje está indo para o ralo, tá?
Turnover. Turnover eu acho ainda um pouco mais complicado, só que ninguém observa o turnover com o que eu vou falar para você agora. Eu ouço muito assim, ó. Eu vou contratar, se não der certo, eu demito em 90 dias. O colaborador não está dando certo, eu demito ele. Às vezes ele tem 2, 3, 4 anos na empresa, eu não quero desenvolver nem treiná-lo. Não vou gastar, não é investir, é gastar dinheiro. O que você está fazendo com esse turnover, né? Turnover é entrada e saída de colaboradores, né? Admitidos e demitidos. Se eu tenho um turnover aí de 5%, lembra minha folha de pagamento 100, 5%, 5 mil, 60 mil no ano. Além do dinheiro que eu estou literalmente jogando fora, queimando 60 mil reais no ano. Isso se a sua folha for 100 mil, porque se ela for mais, isso daí é exponencial, né? Muito maior. Eu estou com um colaborador de 2 anos trabalhando dentro da minha empresa e eu desligo ele, ou ele sai, ou ele pede demissão. O que está acontecendo? Eu treinei esse colaborador, concorda? Ele sabe os meus processos, ele sabe como funciona a minha empresa. Às vezes ele até tem algum segredo, alguma particularidade na minha empresa que a concorrência não tem, mas ele sabe como funciona. Daí ele sai da empresa. E você concorda comigo que a concorrência tá louca para pegar este meu profissional? Porque ele já está treinado, ele sabe como trabalhar, ele sabe como funciona e ele tem até um segredinho da minha empresa. E a outra empresa pega esse colaborador treinado e você está fazendo o quê? Transferindo a inteligência do seu negócio para a concorrência de graça. Isso é muito perigoso e ninguém presta atenção nisso. Você fala assim, eu contrato outro. Ok, você contrata outro, só que o outro você vai ter que treinar, você vai ter que ensinar, você vai ter que fazer todo o processo, ele vai levar mais de 1 ano para ficar igual ao outro que saiu tecnicamente falando e a sua concorrência pegou já treinado. E pior, ele sabe coisas da sua empresa que às vezes a outra empresa não sabia. E ele vai levar. Porque não tem como eu falar assim, eu não vou falar o que a outra empresa faz. Conhecimento está dentro da cabeça da gente. Isso não, a gente não tira. Então ele vai para outra empresa e ele vai implantar na outra empresa aquilo que ele sabe fazer. E automaticamente ele sabe fazer aquilo que ele aprendeu dentro da sua empresa. Então tome muito cuidado. Lógico, agora eu não posso demitir ninguém. Não, você pode demitir por comportamento. Agora, será que não dá para treiná-lo, mostrar? Será que você deu feedback para esse colaborador, para ele não fazer aquilo que ele estava fazendo? Ou ele foi fazendo, você não foi gostando, você não foi dando feedback, ele estava achando que estava fazendo bem e daí, demitiu? E ele nem sabe por que ele foi demitido? Que acontece muito isso. Então, assim, prestem atenção, tá? Porque você pode sim estar colocando o segredo do seu negócio na mão da concorrência sem ter noção que você está fazendo isso, ok? Vamos lá, mais um questionamento que eu ouço sempre. Gente, isso que eu estou falando aqui com vocês, são perguntas que são inúmeras vezes que me perguntam, tá? Não é uma, nem duas, nem três, são muitas, tá? Muitos questionamentos, tanto nas minhas caixinhas como nas minhas consultorias. Todo empresário tem esses questionamentos, tá? Tem mais uma aqui, ó. Por que eu peço algo para ser feito e não me entregam como eu gostaria? Aqui tem várias situações, né? Aqui entra muito a questão da comunicação. Se eu peço algo para ser feito e não fazem aquilo que eu preciso, será que você se comunicou de forma correta? Você falou tudo aquilo que você precisa? Porque assim, o óbvio, ele precisa ser dito, porque o óbvio é óbvio para você, para outra pessoa não. Então você precisa descrever tudo aquilo que você deseja que seja entregue para você. Então, o como fazer, o que fazer, por que fazer,
Data, gente, data é muito importante, prazo é muito importante. Porque você fala assim, eu quero esse relatório de resultados financeiros até segunda-feira. Você concorda comigo que é muito genérico isso? Você não falou quais os indicadores, o que você queria enxergar, o porquê que você queria ver isso daqui e segunda-feira que horas? Você quer segunda-feira 8 horas da manhã ou 5 horas da tarde? Você quer ver antes? Você quer dar uma olhada se o que eu estou fazendo está certo? Você entendeu? Que é uma coisa muito abrangente, muito genérica e às vezes o que eu vejo também, pede uma informação para uma pessoa que não tem a capacidade técnica para fazer aquilo. Então a pessoa ou não sabe aonde buscar essas informações, que também eu vejo muito. Então, se eu não sou claro na minha demanda, eu não vou receber aquilo que eu gostaria que seja feito. E aqui dentro da comunicação, eu tenho 3 tipos de pessoas que entende e se comunica de forma diferente, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Quando eu vou explicar uma coisa ou pedir uma coisa para uma pessoa que é visual, eu tenho que mostrar para essa pessoa coisas que ela enxerga, que ela absorve a informação pelos olhos, tá? Então, assim, ela tem que ver aquilo. Então, a pessoa vai ter que mostrar, olha, eu preciso que seja feito desta forma, desse jeito, quero que tenha essas informações. Eu mostro para a pessoa, porque ela precisa visualizar. Quem é auditivo, só de eu falar, ela vai compreender, porque o meio de comunicação e a aprendizado dela é o ouvido. Então, assim, sabe aquele amiguinho seu que você ia na escola e ele não anotava nada no caderno e tirava 10? Que a gente ficava com ódio dele. Então, ele é auditivo, ele não precisa escrever, ele ouve, o cérebro assimila e ele faz, tá? Então, esse é uma pessoa que não vai precisar escrever nada. O visual ele precisa ver. E daí tem o sinestésico. Eu sou sinestésica. Como que o sinestésico aprende ou passa a informação? É vendo também e escrevendo. Porque o sinestésico, como ele é de sentir, ele precisa compreender para fazer sentido. Se fez sentido para ele, tem lógica para ele aprende, ele entende. Então, assim, você tá vendo que cada um aprende de um jeito? Então, se você chegar lá, tem 4, 5 colaboradores, você explica para eles só falando, quem é auditivo vai compreender, vai fazer. Quem é visual pode entregar, mas vai entregar mais ou menos. O sinestésico vai entregar mais ou menos. Então, assim, existem formas corretas de se comunicar com cada tipo de pessoa. Nossa, eu tenho que saber tudo isso. Tem. Um bom líder, um bom gestor, um bom dono da empresa, ele sabe extrair de cada um o seu melhor. E como eu faço isso? É entendendo como o outro compreende aquilo que você quer. Então, tem que ser claro, tem que ser assertivo e tem que ser explicado de forma minuciosa o que você deseja que seja entregue para você. Então, eu volto a afirmar, o óbvio precisa ser dito. Se você quer que um documento chegue assim, você precisa falar que chega assim. Porque se você não falar, o outro vai achar que se ele entregar desse jeito, tá certo. Mas não é o que você quer. E daí, o colaborador entrega assim. E você pode pensar, nossa, mas eu não pedi isso. Nossa, isso tá errado. Então, assim, ele tá errado de entregar assim? Ou você tá errado de não falar que você queria assim? Então, você precisa dizer o que você precisa. Lógico que temos colaboradores que pensam fora da caixa, entregam muito mais do que aquilo que eu peço. Mas, mesmo assim, eu preciso falar que eu quero, pelo menos, assim.
para que ele entregue assim e mais alguma coisa, tá? Porque assim, o colaborador, ele não tem bola de cristal para saber o que está dentro da sua cabeça e o que você está querendo que seja entregue para ele. Então, seja muito claro, muito específico e fale o óbvio. Se você quer de um jeito, você explique que você quer daquele jeito e com aquelas informações. Se você for genérico, você vai receber uma coisa genérica, tá? Uma outra questão também que eu vejo é delegar. É um dos grandes problemas. O que é a diferença de delegar e delargar? Delegar é a forma correta de se fazer. Então, eu delego uma informação, eu passo uma tarefa e eu acompanho essa tarefa. Não é acompanhar e ficar lá, viu, você fez? Viu, você fez? Não é isso. Eu ensino, instruo a pessoa a fazer e de tempos em tempos eu acompanho. Como que está a tarefa? Mostra para mim como você está fazendo, se tem alguma coisa que está alinhar. Então, assim, se o colaborador ele tem uma semana para entregar essa tarefa, pelo menos 2 vezes eu dou uma olhada para ver se o que ele está fazendo está dentro daquilo que eu pedi e que eu preciso como resultado, tá? Mas o que eu vejo, na grande maioria das vezes, faz o relatório aí que segunda-feira eu vou precisar. E só vai olhar este relatório na segunda-feira e daí não é aquilo que eu gostaria de receber como resultado. Não é aquilo que eu recebi, eu preciso, às vezes, para fazer uma reunião e entregar algo para uma outra pessoa. Então, assim, cuidado com delegar e delargar. Tudo que você delarga, a probabilidade de não ter bons resultados é gigante. E eu vejo isso em 80% das empresas onde eu presto consultoria, tá? O delargar. Outra situação bastante comum aqui, ó. Minha empresa é muito pequena. Não tenho dinheiro para contratar um RH. Lembra que eu falei lá no começo da nossa conversa? Se eu não tenho dinheiro para contratar um bom RH, eu tenho que fazer escolhas. O que é mais importante? O DP ou o RH? É só você que vai poder responder esse questionamento. Mas assim, o RH vai fazer com que a sua empresa vá para o próximo nível. Porque o RH ele tem a expertise para desenvolver os seus colaboradores. E não só os colaboradores, você também como empresário, porque nós empresários, e eu me incluo, tá? A gente precisa se desenvolver, a gente precisa aprender novas tecnologias, novos comportamentos, a gente precisa ter autoconhecimento, autoliderança. Então, para que eu me desenvolva, para que eu me capacite, eu preciso em busca de conhecimento, em busca de saber o como administrar isso, o como administrar as emoções, o como administrar tudo isso, essa nova geração que está vindo, que é completamente diferente da nossa. Tem pontos bons, tem pontos ruins, tem, como nós temos pontos bons e pontos ruins em relação à geração anterior e assim sucessivamente, tá? Mas assim, como que eu administro todas essas mudanças? Me conhecendo. Eu não tenho como melhorar os meus processos, a minha vida, a minha empresa, os meus colaboradores, se eu não melhorar. Primeiro, eu me desenvolvo, primeiro eu me conheço, eu me lidero, para que eu possa proporcionar isso a outra pessoa. Sempre eu primeiro, para depois eu fazer o outro. Tá? Não tem como eu ajudar uma outra pessoa se eu não consigo nem me ajudar. E isso vai para o mundo corporativo, tá? Isso vai para o meu mundo corporativo. Eu, pessoa física, melhoro, minha empresa melhora. Eu me autolidero, eu consigo liderar melhor a minha empresa. Então, é assim que funciona. Então, assim, se eu puder te dar um conselho, escolha
aquilo que vai fazer com que a sua empresa vá para o próximo nível. E vocês, em grande maioria dos empresários das pequenas e médias empresas, tragam o RH para o poder decisório. Faça com que o seu RH seja estratégico. Traga isso para dentro do seu planejamento, porque não existe boa empresa sem bons colaboradores. Você tem que ter os melhores colaboradores naquilo que a sua empresa faz, o core do seu negócio. E para que você tenha bons colaboradores, você precisa ter uma boa contratação, um bom plano de carreira, uma boa descrição de cargos, porque se eu não sei o que eu preciso, como que é que eu vou contratar bons colaboradores? Não tem como. É utópico isso, né? Então, eu tenho que ter os meus processos muito bem descritos dentro da empresa para que eu possa buscar no mercado aquele melhor profissional para trabalhar na minha empresa e fazer com que ele vá para o próximo nível, tá? Então, invista num RH estratégico, porque ele sim vai fazer a sua empresa ter ganho de produtividade e, consequentemente, trazer mais dinheiro, porque você vai deixar de jogar fora muito dinheiro com falta de administração, de processos de contratação, de KPIs, né, os indicadores. Ele vai deixar de fazer muitas coisas sem alinhamento com o que você deseja alcançar. Não existe. Se hoje você não tem os resultados que você quer, é porque você ou a sua equipe não está preparada para alcançar esses objetivos. Se você almeja dobrar o seu faturamento e você ainda não está alcançando, a sua equipe e você não tem as capacidades técnicas e comportamentais para atingir esse faturamento, que se tivesse, já estaria faturando. Então, desenvolvimento é uma coisa muito importante. E você só vai ter esse atingimento de faturamento, se esse for o seu objetivo, se você tiver os melhores colaboradores, contratar certo e treinar certo. E só quem faz isso é o RH. Então, pense nisso, tá? Se você não investir num bom RH, você não vai conseguir atingir o seu objetivo financeiro, porque só as pessoas vão fazer você levar a sua empresa para o próximo nível, tá? Tecnologia ajuda? Com certeza, com certeza. Lembra que eu falei que tudo que é operacional vai ser substituído? Só que o grande diferencial das empresas vão ser as pessoas. Como diz Simon Sinek, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se eu não cuido de pessoas, eu não cuido do meu negócio. Guarda esta frase, ok? Como saber se eu trabalho com o meu talento? Aí já é mais, né, quem está fazendo essas questões de transição de carreira, quem não está feliz com o que está fazendo. Como que eu descubro, né, se eu trabalho com o meu talento? Existem algumas situações. Se hoje por mais que eu trabalhe às vezes horas no que eu faço, chega no final do dia, quando eu tenho um resultado positivo, eu fico muito feliz. Você fala assim, nossa, valeu a pena todo o meu esforço. Você trabalha com o seu talento. Agora, se você chega no final do dia, ou no final de semana, na sexta-feira, você fala assim, nossa, trabalhei, e assim, você só vê o lado negativo do que você fez, você não trabalha com o seu talento. Se no domingo, hora que tocar a musiquinha do Fantástico, que a gente fala que é a síndrome do Fantástico, né? Você fala assim, nossa, amanhã é dia de trabalhar, você não trabalha com o seu talento.
Mas Débora, como que eu faço para descobrir meu talento? Volta lá quando você era criança e lembre o que você gostava de fazer. Pergunta para seus pais, seus avós, tios, amigos, o que você fazia com muita facilidade. Lá era o seu talento. Porque a criança, ela faz de forma intuitiva aquilo que ele gosta de fazer. Então, é aquilo que ele faz com muita facilidade, é o talento. E às vezes eu ouço muito isso. E assim, ouço e também já disse. Nossa, mas é tão fácil isso para mim. É fácil para mim. Não necessariamente para outra pessoa. Às vezes a pessoa fica horas tentando fazer uma coisa e não sai. E eu faço em segundos. Então, é esse o seu talento. Aquilo que você faz com muita facilidade, que às vezes, de tão fácil que é para você, você não enxerga que aquilo é o que você faz de melhor, o que você tem de melhor. Então, você acha que todo mundo faz, porque você faz com muita facilidade. Então, preste atenção nisso. E o que eu ouço também muito, mas é muito mesmo, nas questões de transição de carreira. Eu gosto de escrever, um exemplo. Mas escrever não dá dinheiro. É assim, não dá dinheiro para aquele que trabalha escrevendo sem ser o talento, porque ele faz com muito sacrifício. Agora, aquela pessoa que tem o talento, que escreve naturalmente, a probabilidade de ele ganhar dinheiro fazendo isso é enorme. Por quê? Porque por mais que ele trabalhe horas fazendo isso, quando chega no final ele tem prazer naquilo que ele passou a trabalhar o dia todo, que ele trabalhou o dia todo fazendo. Tem uma frase bastante famosinha, né? Trabalhe com o que você ama, que você nunca vai trabalhar. Então é isso. Por quê? Você trabalha, mas você tem prazer naquilo que você faz, tá? Então assim, preste atenção nisso. Olhe lá para sua criança, pergunte para os seus pais, para os seus avós, para os seus amigos, aquilo que era muito fácil, muito intuitivo. E preste atenção no seu dia a dia. O que é aquilo que para você faz assim, muito fácil, muito rápido, muito bom, e as pessoas falam assim, nossa, mas como você consegue fazer isso tão rápido que eu não consigo? É aí o seu talento, tá? E não, o exemplo que eu dei de escrever, às vezes não é escrever livro que vai ser a sua profissão. Você pode ser jornalista, você pode ser escritor de livro, você pode ser, hoje que está, né, o mundo digital, no mundo digital, você pode ser gerador de conteúdo, por que não? É escrever, né? Então, assim, pense nessas possibilidades aí de tudo que você faz com muita facilidade. É aí que está seu talento, ok? Agora vem uma pergunta capciosa aqui, ó. Existe um estilo de liderança correto? Eu falo, não existe. E tudo depende. Por que depende? Depende da situação, depende da empresa, depende da ocasião. Então, depende do que está acontecendo. Tudo é muito situacional. Cada momento, cada pessoa, cada ocasião vai precisar de mim estilo de liderança. Então, quando a pessoa já está mais madura, ela já anda sozinha na empresa, é um estilo de liderança. Aquele que está começando na empresa é um estilo de liderança. Teve algum problema na empresa, é um estilo de liderança. Então, todos nós, líderes e donos da empresa, temos que ter esse mix todo de liderança. Existem hoje muitas das lideranças que existiam, estilos de liderança existentes, né, um tempo atrás, ela não cabe mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Então, hoje a gente tem alguns estilos de liderança novo, que inclusive eu indico esse livro aqui, ó,
para todos os líderes e gestores. É um livro do Sandro Magaldi e de José Salib Neto, chama Liderança Disruptiva. E aqui ele descreve todos os estilos de liderança do mundo corporativo de hoje, tá? Então é um livro muito legal. Então, assim, é um livro que vai ajudar muito, muito, muito vocês. É um livro muito fácil de ler. Eu sou uma pessoa que eu faço muitas anotações, né? Então, assim, tem post-it, tem marcações, olha, eu faço observações, tem os marca-textos. Então, assim, é um livro muito fácil de ler, muito tranquilo de ler, é uma linguagem bem simples, mas vai ajudar muito vocês. Mas eu vou fazer um resumo aqui do livro, né? Então, quais são as lideranças hoje do nosso mundo moderno, tá? Porque muita coisa mudou, mas tem coisas que são fundamentos, e fundamentos nunca mudam, tá? Quais são os líderes existentes hoje, ó? Tem o líder exponencial, depois eu explico um pouquinho cada um deles, tá? Tem o líder exponencial, o líder algoritmo, o líder com arquiteto de negócios, ambidestro, o colaborador, o comunicador, o líder construtor de ambientes de aprendizado e o líder ESG. Então, esses, em cada momento, em cada situação, eu tenho que usar diferentes para que eu tenha uma solução melhor para cada caso, para cada situação, tá? Eu fiz aqui uma colinha para vocês para explicar o que cada líder faz. Então, o que é o líder exponencial? O próprio nome diz, né? É muito mais do que aquilo que eu estou, vamos dizer, sentada aqui na cadeira. Então, ele consegue ver um cenário, tá, caótico, onde temos muitos problemas, muitas coisas para resolver, mas ele tem a capacidade de desenvolver situações, ele tem comportamento, ele tem atitude para resolver isso. Então, ele não fica esperando, sentado, resolver uma situação. Não, ele vai em busca, tá? Ele vai buscar no seu network, em tecnologia, em exemplos, para fazer com que aquilo seja resolvido. Ele não tem medo do ruim, do caótico, mas ele tem um comportamento muito ativo para trazer uma solução para aquilo. O líder algoritmo é aquele que ele é embasado em dados, né? Algoritmo, dados, tecnologia. Então, assim, ele busca muitas informações em dados, pesquisa, para poder resolver tal coisa. Ele nunca vai tomar uma ação se ele não tiver informações que embasem aquela atitude. Ele não é impulsivo. Tudo é baseado em informações, em dados. Informação é uma construção de informações para que ele tome uma decisão. Ele nunca vai ouvir só um lado da situação. Ele vai ouvir tudo, analisar e depois tomar decisão. Mas isso não é moroso, tá? É rápido. Não, ele não vai levar uma semana para tomar uma decisão, não. Mas ele quer informações para essa tomada de decisão. Líder arquiteto de negócios. Ele é inovador. Ele busca agilidade empresarial, ele vai buscar tudo aquilo que tem de muito novo, trazer para dentro da situação ou dentro da empresa, arquitetar tudo aquilo, falar assim, isso é bom, isso eu uso, isso eu não uso, isso não cabe aqui, isso não é legal. Ele constrói a situação e aplica, tá? O líder ambidestro. Ambidestro é aquilo, né? Quem é ambidestro escreve com a mão direita, escreve com a mão esquerda. Então, ele usa tudo que ele tem para tomada de decisão. Então, ele usa todos os lados, busca todos os lados, ouve todos os lados. Ele é uma pessoa agregador, ele engaja as pessoas, porque ele ouve todo mundo. Então, ele traz para si e, com isso, ele tem os melhores resultados de todas as pessoas envolvidas naquilo, tanto para a tomada de decisão como para resolver uma situação. Ele resolve uma crise onde todos os lados dessa crise
saem com a impressão de que os lados, mesmo que opostos, saiam com a impressão que foi a melhor decisão para ele, mas, no entanto, foi a melhor decisão para todos os lados, seja ele para a tomada de uma decisão na solução de um problema ou na busca de um novo negócio. Líder comunicador. O próprio nome diz, né? Ele é relacional. Ele se comunica muito bem, ele conquista todo mundo, ele faz as coisas acontecerem e é isso que funciona. Ele busca a relação, a conexão entre todo mundo. Ele é relacional. Ele traz todo mundo para si e ele consegue resolver problemas ou busca soluções ou atinge uma meta ou busca e alcança novos resultados com novos projetos. Líder construtor de ambientes de aprendizado. É aquele que estimula o conhecimento. É aquele que está sempre buscando todo tipo de experiência. Ele ensina, ele aprende com todo mundo, ele faz a troca de informações, de experiências, na busca, né, de alcançar um melhor objetivo. Então, ele é agregador, ele gosta muito do ambiente de ensino. Ele ensina, ele aprende, essa troca, né? Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Porque quando eu ensino, eu estou falando, eu também estou ouvindo. Então, eu tenho duas formas cognitivas aqui. Agora, aquele que aprende e fica em silêncio, ele só tem uma, né? Ele só está ouvindo. E quem está ensinando, está falando, está ouvindo. Então, a troca é muito maior. E quanto mais eu ensino, automaticamente, mais eu aprendo, né? E o líder é ESG. O que é ESG? Assim, a gente está ouvindo muito, né, na mídia. Isso é uma exigência, isso está sendo, vamos dizer, obrigado a ser adotado pelas empresas, que é o quê? ESG. É meio ambiente, social e governança. Por que ESG? Porque está em inglês, né? Então, é meio ambiente, social e governança. Meio ambiente, nós precisamos salvaguardar o meio ambiente, a gente precisa proteger o meio ambiente, porque é ele que traz o ar que a gente respira. Então, nós precisamos cuidar do meio ambiente. Existem N discussões que eu não vou entrar aqui a respeito, né, do desmatamento e tal, mas assim, é o mundo preocupado com todos os problemas que o meio ambiente hoje está causando. Não o meio ambiente causando, o ser humano causando no meio ambiente, né? Muitas furacão, muito maremotos, muitos terremotos, água invadindo, água sumindo, água acabando, muita chuva, muita seca. Então, assim, a gente precisa cuidar do meio ambiente, porque ele vai fazer com que a gente tenha ou não uma vida mais tranquila, uma temperatura agradável. Social, são as pessoas como um todo, como eu vivo na sociedade, como a sociedade me vê, a diversidade, todas as pessoas, raça, etnia, cor, religião. Então, nós precisamos ser aceitos em todos os ambientes. E a governança, o quanto que as empresas, o governo, todos os meios organizacionais vão fazer com que a gente tenha uma construção de um ambiente mais produtivo, muito mais agregador. Então, assim, esse é o novo líder. Ele tem que pensar em tudo isso. E empresas que não pensam no meio ambiente, que não tiverem internalizado o meio ambiente, as questões sociais e
considerações de governança e compliance, né, que o compliance está dentro da governança, não vão conseguir ter investimentos. Porque hoje, se eu não cuido de todos esses pilares, os bancos e os grandes investidores não vão aportar dinheiro na sua empresa, você não vai conseguir ter empréstimo, porque você polui o meio ambiente. Então, pensem muito nisso. Então, esse é o líder, ESG, líder, dono da empresa, que está olhando para todos esses nortes que estão, que a gente precisa olhar. Então, assim, pensem em tudo isso que eu falei aqui a respeito de liderança. Você precisa ter um pontinho de cada um. Esse é o resumo do livro aqui que eu comentei com vocês, ok? Então, esses foram a grande maioria das perguntas que eu tenho nas minhas consultorias, que eu recebo nas minhas caixinhas, tanto do Instagram como nos questionamentos do LinkedIn, né, mais no Messenger do que nos próprios comentários. E lembre-se, as minhas redes sociais estão todas à disposição de vocês. Podem me chamar no direct, no meu link da bio no Instagram tem o meu site, tem o meu WhatsApp. Fiquem todos à vontade para me chamar, que eu estou à disposição para ajudá-los, sejam eles nas questões de consultoria, avaliação de perfil comportamental ou qualquer outra coisa que vocês precisam de ajuda. Esse foi mais um podcast Gestão Sem Crise com Débora Gianotto.